As nossas emoções não possuem moralidade, e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Falar que as emoções não possuem moralidade significa que não é certo e nem errado nós sentirmos alguma coisa. Sentir medo, raiva, tristeza, isso não é certo e nem errado. Por isso, as emoções não possuem uma moralidade. Algumas vezes nós falamos algumas frases para as crianças com o intuito de controlar aquilo que elas estão sentindo e até mesmo para lidar com aqueles comportamentos e com aqueles sentimentos. Então, quando a criança está chorando, muitas vezes os pais falam: o papai fica triste quando você está chorando assim. Ou então, se a criança está muito nervosa, alguns falam que é feio sentir raiva, você fica feio quando você fica bravo assim. E isso a gente acaba dando uma moralidade para o sentimento. E isso não é legal, pois não existe certo e errado para os nossos sentimentos. Repetir esse tipo de frase só dificulta o relacionamento com a criança e não ajuda ela a lidar com essas emoções. Claro que os comportamentos diante das emoções muitas vezes não são aceitos. Por exemplo, quando a criança está com raiva, bater no amigo não é aceito. E é isso que a gente precisa ensinar a criança a lidar. Se você está com raiva, você não deve bater. E isso não é legal. Isso é errado. Mas sentir raiva não é errado. Às vezes ela sente raiva porque o amigo pegou o brinquedo dela. E isso de fato gera muita raiva. Mas bater não é legal. Bater sim é uma coisa errada. E é isso que a gente precisa ensinar. E não um sentimento de raiva, de tristeza, de medo diante das situações que nos geram essas emoções, que nos ajudam a lidar com as situações do dia a dia. Eu entendo que muitas vezes fica difícil ensinar a criança a lidar com as suas próprias emoções se nós não sabemos lidar com as nossas emoções. Então você, adulto, comece a compreender, a entender e a perceber as suas emoções e os seus sentimentos, para que assim você consiga ensinar a sua criança a lidar com os próprios sentimentos dela. Tá bom? Fica aí a dica. Acredito que precisamos cada vez mais falar sobre esses temas. As emoções, elas precisam ser expressas para que o nosso corpo não use formas de expressar através da violência ou até mesmo através de alguma doença, porque o nosso corpo, ele acha maneiras de expressar aquilo que a gente está sentindo. Se precisarem de alguma ajuda, alguma orientação, eu estou à disposição. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.